Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 19 de novembro, 33ª semana do Tempo Comum, e cá no Brasil nós celebramos a memória dos mártires rio-grandenses, isso mesmo, dos padres Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e João del Castillo, sacerdotes jesuítas martirizados aqui no Rio Grande do Sul, na localidade do Caaró, onde foram mortos pelos índios que não queriam a fé cristã. Vamos pedir por intercessão desses homens que a nossa fé seja uma fé ardente e verdadeira e que os homens e mulheres do nosso tempo tenham desejo de abraçá-la, diferentemente daqueles que martirizaram esses 3 sacerdotes. E a palavra de Deus está em Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos prestes a celebrar a festa, a solenidade, de Cristo Rei do Universo. O Senhor que, num dia marcado por Deus, virá para julgar a terra e o céu, e virá como Rei, porque foi digno de receber a realeza. E esse Senhor, antes da sua partida, esse Senhor sofre a paixão, e sofrendo a paixão, passa pela ressurreição. Ressurreição essa que vence a morte e abre para nós as portas do reino do céu, portas estas que estavam fechadas desde que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, lançam a Jesus essa parábola, como se fosse uma pegadinha. Senhor, aquela mulher se casou com 7 irmãos, também ela morreu. Ela será esposa de quem no dia final, na ressurreição? De ninguém. Porque quando nós ressuscitarmos, irmãos e irmãs, e é isso que nós precisamos entender, a ressurreição, as coisas futuras, aquilo que vem depois da segunda vinda de Cristo, aquilo que em teologia nós chamamos de os novíssimos, tudo aquilo será totalmente diferente daquilo que nós já conhecemos. Quando ressuscitarmos para Deus, não sentiremos mais fome, dor, não teremos mais a necessidade de nos casarmos, não haverá no céu pai, mãe, irmãos, não haverá mais no céu marido, esposa, filhos. Lá seremos todos um com Cristo, irmãos no amor do Senhor. Saberemos perfeitamente quem são os nossos, quem nos gerou, quem nos educou, saberemos com quem mantivemos uma vida conjugal, saberemos que fomos consagrados no ministério sacerdotal ou na vida religiosa, mas não nos daremos mais em relação matrimonial, conjugal. Por quê? Porque já cumprimos a nossa missão. Agora nos resta adorar o Senhor por toda a eternidade, juntos, sem mágoa, sem rancor, sem dor, sem morte, sem fome, sem divisões, mas um reino de unidade, um reino de vida,
um reino daqueles que foram considerados dignos. E para ser considerado digno, eu preciso, em primeiro lugar, crer no Senhor. Crer que o Senhor veio, que morreu por mim, que ressuscitou, que venceu o pecado e a morte e que abriu para mim as portas do céu. Eu preciso crer de todo o meu coração que essa vida que será tirada será também transformada pela graça do Senhor. Do mesmo modo como Cristo teve o seu corpo ressuscitado, terei também eu. Por quê? Porque fui marcado com o selo do Espírito Santo no batismo. Eu sou de Cristo, eu pertenço a Ele. E a mesma sorte de Cristo é a sorte dos seus amados e amadas. Portanto, eu e você que caminhamos aqui hoje, que muitas vezes até pensamos em nutrir dúvidas sobre tudo aquilo que virá depois, sobre todas as coisas que acontecerão quando o Senhor voltar, eu e você precisamos crer de todo o nosso coração, que se o Cristo passou por isso, nós também passaremos, inclusive pela cruz, inclusive pela rejeição dos homens, pelo escárnio, pela perseguição, mas ao final de tudo, os que perseverarem receberão a vida eterna. Jesus nos falava disso no Evangelho do domingo passado, 33º domingo do tempo comum. Aqueles que perseverarem até o fim receberão a vida eterna. E a vida eterna é a vida daqueles que fizeram a vontade do Senhor. Então hoje eu te convido a trabalhar pela sua ressurreição. Não ficar pensando se no céu você vai encontrar A ou B, se lá você vai viver como vive aqui. Não! Mas a viver desde agora aquilo que o Senhor nos chama a viver, a santidade. E é vivendo a santidade, lutando por ela, que nós participaremos da ressurreição final. E seremos tudo em todos e todos no Cristo. Que Deus te abençoe e até amanhã.